Capítulo 1. A síndrome do cara bonzinho. Sou um cara legal. Eu sou um dos caras mais legais que você vai encontrar. Jason, um quiroprático que em seus 30 e poucos anos, começou sua primeira sessão de terapia individual com esta introdução. Jason descreveu sua vida como perfeita, exceto por um grande problema, a sua vida sexual. Tinha passado vários meses desde que ele e sua esposa Heather tinham tido relação sexual e nada indicava que isso iria mudar em breve. Jason falou abertamente sobre seu casamento, sua família e sua sexualidade. Um homem afável, ele parecia apreciar a oportunidade de falar sobre si mesmo e sua vida. Mais do que qualquer coisa, Jason queria ser amado. Ele se via como uma pessoa muito generosa, doando-se. Orgulhava-se de não ter muitos altos e baixos e nunca perder a paciência. Ele revelou que gostava de fazer as pessoas felizes e que odiava conflitos. Para evitar perturbar sua esposa, ele tende a segurar seus sentimentos e tenta fazer tudo certo. Depois desta introdução, Jason pegou um pedaço de papel do bolso e começou a desdobrá-lo. Depois disso, ele disse que havia escrito algumas coisas para garantir que não iria esquecê-las. Eu nunca conseguia fazer as coisas direito, Jason começou, olhando para sua lista. Não importa quanto eu tente, Heather encontra sempre algo errado. Eu não mereço ser tratado desta forma. Eu tento ser um bom marido e pai, mas nunca é bom o suficiente. Jason fez uma pausa enquanto olhava sobre sua lista. Esta manhã foi um bom exemplo, continuou ele. Enquanto Heather estava se preparando para o trabalho, eu cuido do nosso bebê Chelsea, alimentado-a no café da manhã, dei-lhe um banho. Eu tinha deixado tudo pronto e estava prestes a preparar tudo sozinho. Então Heather entrou e vi tudo em seu rosto. Eu sabia que estava em apuros. Por que você a vestiu desse jeito? Isso é uma roupa boa. Jason imitou o tom de sua esposa. Eu não sabia que ela queria que Chelsea usasse algo diferente. Depois de tudo que eu fiz para deixá-la pronta, esta manhã, já estava tudo errado. Aqui está outro exemplo, Jason continuou. No outro dia eu limpei a cozinha e fiz um trabalho muito bom. Eu carreguei a máquina, limpei os potes e panelas, e varri o chão. Eu pensei que Heather realmente apreciou tudo que eu estava fazendo para ajudar. Antes que eu tivesse acabado, ela entrou e perguntou: como é que você não limpou os contadores? Eu nem tinha terminado ainda, pelo amor de Deus. Mas em vez de perceber tudo o que eu tinha feito e me agradecer, dedicou-se a falar da única coisa que eu não tinha terminado ainda. Então, há a questão sexual, Jason continuou. Nós só fizemos algumas vezes antes de nos casarmos, porque nós dois somos cristãos. O sexo é realmente importante para mim, mas Heather simplesmente não está interessada. Pensei, uma vez que você se casou, tudo deveria melhorar. Depois de tudo o que faço por Heather, você pensaria que ela estaria disposta a me dar uma coisa que eu realmente quero. Eu faço muito mais do que a maioria dos rapazes. Parece que eu estou sempre dando muito mais do que eu recebo. Agora, olhando como um menino no sofá, Jason confessou: tudo o que eu quero é ser amado e apreciado. Será que é pedir muito? Um dos caras mais legais que você vai encontrar. Homens como Jason entram em meu escritório em uma base surpreendentemente regular. Esses caras, de todas as formas e tamanhos, têm a mesma visão do mundo basicamente. Permitam-me apresentar-lhes outros mais. Omar. O objetivo número 1 na vida de Omar é para agradar sua namorada. No entanto, ela reclama que ele nunca está emocionalmente disponível para ela. Na verdade, cada uma de suas namoradas anteriores teve a mesma queixa. Desde que Omar enxerga como um doador, ele não consegue entender essas acusações. Omar afirma que sua maior alegria na vida é fazer outras pessoas felizes. Ele ainda carrega um pager para que seus amigos possam entrar em contato com ele se precisarem de alguma coisa. Todd orgulha-se de tratar as mulheres com honestidade e respeito. Ele acredita que essas características o distinguem de outros homens e mulheres devem atraí-las para ele. Embora ele tenha muitas amigas mulheres, ele raramente tem encontros com garotas. As mulheres dizem que ele sabe ser um bom ouvinte, muitas vezes chamam-no para compartilhar seus problemas. Ele gosta de se sentir útil. Estas amigas constantemente dizem-lhe que é uma grande ajuda que ele vai fazer para uma mulher sortuda.
Apesar da maneira como ele trata as mulheres, ele não consegue entender porque todas elas parecem ser atraídas por idiotas, em vez de caras bonzinhos como ele. Bill, o seu projeto é ser a pessoa que ajuda a todos quando precisam de algo. A palavra não simplesmente não está em seu vocabulário. Ele arruma os carros para as mulheres da sua igreja. Ele treina a equipe de seu filho na liga de baseball. Seus amigos o chamam quando precisam de ajuda em algum momento. Ele cuida de sua mãe viúva todas as noites depois de trabalho. Mesmo quando ele faz o bem para dar aos outros, ele nunca parece receber tanto quanto ele oferece. Gary, a esposa de Gary tem frequentes ataques de raiva quando ela verbalmente envergonha-o e humilha-o. Como ele evita o conflito e não quer provocar problemas, Gary evita trazer temas que ele conhece pode irritar sua mulher. Depois de uma briga, ele é sempre o primeiro a pedir desculpas. Ele não consegue se lembrar de sua esposa sempre dizer que ela não estivesse triste por qualquer um de seus comportamentos. Apesar do constante conflito, Gary diz que ama sua mulher e faria qualquer coisa para agradá-la. Rick, um homem gay em seus 40 anos, está em um relacionamento cometido com um alcoólatra. Rick chegou ao aconselhamento para ajudar seu parceiro Jay com seu problema com a bebida. Rick reclama que se sente sempre como se ele tivesse que manter as coisas em ordem. Sua esperança é que, se ele pudesse ajudar Jay a ficar sóbrio, ele vai finalmente ter o tipo de relacionamento que ele sempre quis. Lily, um cristão devoto, tenta fazer tudo certo. Ele ensina na escola dominical e é um ancião na sua igreja. No entanto, ele tem lutado desde a adolescência com vício em pornografia. Lily se masturba compulsivamente, muitas vezes, 3 a 4 vezes por dia. Ele passa horas todos os dias olhando para sites de sexo explícito na internet. Ele está com medo de que se alguém descobrisse a verdade sobre suas compulsões sexuais, sua vida seria destruída. Ele tenta controlar seu problema com oração e estudo da Bíblia, embora nenhuma destas abordagens tenha dado resultado. José, um consultor de negócios de quase 40 anos, passou os últimos 5 anos em um relacionamento com uma mulher que ele considera carente e dependente. José começou a pensar em separação no primeiro dia em que ela se mudou. Ele tem medo que sua namorada não seja capaz de fazer tudo sozinha, se ele a deixasse. Embora ele tenha tentado várias abordagens para mudar essa situação, sua namorada sempre se torna um caso perdido emocional como retorno. José busca a todo momento tentar descobrir como sair da relação, sem ferir sua namorada ou olhando-se como um idiota. Quem são estes homens? Embora todos esses homens sejam únicos, cada um parte de uma rotina de vida em comum. Todos eles acreditam que se forem bons e se fizerem tudo certo, eles vão ser amados, terão suas necessidades atendidas, e terão uma vida livre de problemas. Essa tentativa de ser bom tipicamente envolve tentativas de eliminar ou ocultar certas coisas sobre si mesmos, os seus erros, necessidades, emoções, e tornar-se aquilo em que acreditam os outros querem que eles sejam: generosos, prestativos, calmos, etc. Eu chamo esses homens de caras bonzinhos. Até agora não temos dado muita atenção para o cara bonzinho, mas ele está em toda parte. Ele é o marido que permite que sua esposa comande o show. Ele é o amigo que vai fazer tudo por alguém, mas cuja própria vida parece estar em ruínas. Ele é o cara que frustra sua esposa ou namorada, porque ele tem tanto medo do conflito que nada nunca é resolvido. Ele é o chefe que diz a uma pessoa o que elas querem ouvir, em seguida, contradiz-se para agradar alguém. Ele é o homem que permite que as pessoas andem por cima dele porque ele não quer encrencas. Ele é o cara de confiança na igreja ou no clube que nunca vai dizer não. Ele é o homem cuja vida parece estar tão sob controle, até um boom, no dia ele faz algo para destruir tudo. Características de cara bonzinhos. Cada cara bonzinho é único, mas todos estão em um conjunto de características semelhantes. Estes traços são o resultado de um roteiro, muitas vezes formado na infância, que orienta suas vidas. Enquanto outros homens podem ter uma ou duas dessas características, cara bonzinhos parecem possuir um número significativo. Caras bonzinhos são doadores. Cara bonzinhos frequentemente afirmam que os faz sentir bem doar-se aos outros. Estes homens acreditam que sua generosidade é um sinal de como eles são bons e vão fazer outras pessoas amá-los e apreciá-los. Caras bonzinhos corrigem e cuidam.
Se uma pessoa tem um problema, tem uma necessidade, está zangada, deprimida ou triste, caras bonzinhos vão com frequência tentar resolver ou corrigir a situação, normalmente sem serem solicitados. Caras bonzinhos buscam a aprovação dos outros. Um traço universal da síndrome de cara bonzinho é a busca pela validação dos outros. Tudo que um cara bonzinho faz ou diz é um nível calculado de ganhar a aprovação de alguém ou evitar a desaprovação. Isto é especialmente verdadeiro em suas relações com as mulheres. Caras bonzinhos evitam o conflito. Caras bonzinhos procuram manter seu mundo suave. Para fazer isso, eles evitam fazer coisas que podem arrumar confusão ou perturbar alguém. Caras bonzinhos acreditam que devem esconder suas falhas e erros. Estes homens têm medo que os outros vão ficar bravos com eles, envergonhá-los, ou deixá-los se algum erro ou falha estiver exposto. Caras bonzinhos buscam o caminho certo para fazer as coisas. Caras bonzinhos acreditam que há uma chave para ter uma vida feliz, sem problemas. Eles estão convencidos de que, se eles só podem descobrir o caminho certo para fazer tudo, nada deve dar errado sempre. Caras bonzinhos reprimam seus sentimentos. Caras bonzinhos tendem a analisar, em vez de sentir. Eles podem ver sentimentos como um desperdício de tempo e energia. Eles frequentemente tentam manter seus sentimentos em equilíbrio. Caras bonzinhos muitas vezes tentam ser diferentes de seus pais. Muitos caras bonzinhos relatam ter pais disponíveis, ausentes, passivos, mulherengos, irritados, ou alcoólicas. Não é incomum para estes homens tomarem uma decisão em algum momento de suas vidas para tentar ser 180 graus diferentes de seus pais. Caras bonzinhos tendem a ficar mais confortáveis diante das mulheres que de outros homens. Devido ao seu condicionamento da infância, muitos caras bonzinhos têm poucos amigos do sexo masculino. Caras bonzinhos frequentemente obtêm a aprovação das mulheres e se convencem de que eles são diferentes dos outros homens. Eles gostam de acreditar que eles não são egoístas, raivosos ou abusivos, traços que apontam para outros homens. Caras bonzinhos têm dificuldade em fazer as suas necessidades prioritárias. Esses homens muitas vezes sentem que eles serão egoístas se colocaram suas necessidades em primeiro lugar. Eles acreditam que é uma virtude colocar as necessidades dos outros à frente das deles próprios. Caras bonzinhos muitas vezes fazem o seu parceiro o seu centro emocional. Muitos caras bonzinhos relatam que estão felizes apenas se seu parceiro está feliz. Portanto, muitas vezes eles vão concentrar uma energia tremenda em seus relacionamentos íntimos. O que há de errado em ser um cara bonzinho? Nós podemos tentar minimizar o problema da síndrome do cara bonzinho. Afinal, como pode alguém bom ser tão ruim assim? Podemos até rir desses comportamentos destes homens. Desde que esses homens já representam um alvo fácil em nossa cultura, a caricatura de um cara sensível pode ser um objeto de diversão, em vez de preocupação. Caras bonzinhos com frequência têm dificuldade em compreender a profundidade e a gravidade das suas crenças e comportamentos. Quando eu começo a trabalhar com estes homens passivamente agradáveis, quase sem exceção, todos eles perguntam: o que há de errado em ser um cara legal? Pegando este livro e ficando intrigado com o título, você pode estar se perguntando a mesma coisa. Dando a esses homens o rótulo de cara bonzinho, eu não estou referindo-me muito a seu comportamento real, mas para seu sistema de crenças fundamentais sobre si mesmos e o mundo ao seu redor. Estes homens foram condicionados a acreditar que se eles são bons, eles vão ser amados, terão suas necessidades atendidas, e terão uma vida suave. O termo cara bonzinho é realmente um equívoco, porque caras bonzinhos são, muitas vezes, nada agradáveis. Aqui estão alguns traços não tão bons de caras bonzinhos. Caras bonzinhos são desonestos. Estes homens escondem seus erros, evitam o conflito, dizem o que as pessoas querem ouvir e não o que pensam, e reprimam seus sentimentos. Estas características fazem caras bonzinhos fundamentalmente desonestos. Caras bonzinhos são cheios de segredos.
Porque eles são tão levados a procurar aprovação, caras bonzinhos irão esconder qualquer coisa que eles acreditam em que poderia perturbar alguém. O lema do cara bonzinho é: se no início não der certo, esconda as evidências. Caras bonzinhos são compartimentalizados. Cara bonzinhos são peritos em harmonização através de pedaços contraditórios de informações sobre si mesmos, separando-os em compartimentos individuais em suas mentes. Portanto, um homem casado pode criar sua própria definição de fidelidade que lhe permite negar que ele teve um caso com sua secretária, ou estagiário, porque ele nunca colocou seu pênis em sua vagina. Fidelidade é algo bem diferente disso. Caras bonzinhos são manipuladores. Caras bonzinhos tendem a ter dificuldade em fazer as suas necessidades uma prioridade e têm dificuldade em pedir o que querem de maneira clara e direta. Isso cria uma sensação de impotência. Portanto, eles frequentemente recorrem à manipulação para tentar obter as suas necessidades satisfeitas. Caras bonzinhos são controladores. A grande prioridade dos caras bonzinhos é manter o seu mundo leve. Isso cria uma necessidade constante para tentar controlar as pessoas e coisas ao seu redor. Caras bonzinhos dão para receber. Apesar dos caras bonzinhos tenderem a ser doadores generosos, essas doações muitas vezes têm mensagens tácitas anexas. Eles querem ser apreciados, eles querem algum tipo de reciprocidade, eles querem alguém que não fique bravo com eles, etc. Caras bonzinhos frequentemente relatam se sentiram frustrados ou ressentidos, como resultado de dar muito e recebendo tão pouco em troca aparentemente. Caras bonzinhos são passivo-agressivos. Cara bonzinhos tendem a expressar sua frustração e ressentimento de forma indireta, e nada agradável. Isso inclui estar indisponível, esquecendo-se, estando atrasado, não sendo capaz de obter uma ereção, finalizando muito rapidamente, e repetindo os mesmos comportamentos irritantes, mesmo quando eles prometeram nunca mais fazê-lo novamente. Caras bonzinhos são cheios de raiva. Apesar dos caras bonzinhos frequentemente negaram que sempre ficam com raiva, uma vida de frustração e ressentimento criam uma panela de pressão de raiva reprimida dentro destes homens. Essa raiva tende a entrar em erupção em momentos mais inesperados e aparentemente impróprios. Caras bonzinhos são viciados. Comportamento viciantes tem a finalidade de aliviar o estresse, alterar o humor, ou medicar a dor. Desde que caras bonzinhos tendem a manter muita coisa dentro deles, isso tem que sair em algum lugar. Um dos vícios mais comuns para caras bonzinhos é a compulsão sexual. Caras bonzinhos têm dificuldade em estabelecer limites. Muitos caras bonzinhos têm dificuldade em dizer não, chega, ou eu vou. Eles muitas vezes se sentem como vítimas indefesas e observam a outra pessoa como a causa dos problemas que está enfrentando. Caras bonzinhos são frequentemente solitários. Apesar dos caras bonzinhos desejarem ser queridos e amados, na verdade, seus comportamentos tornam difícil para as pessoas ficarem muito perto deles. Caras bonzinhos são muitas vezes atraídos por pessoas e situações que precisam ser consertadas. Este comportamento é frequentemente o resultado do condicionamento de cara bonzinho na infância, sua necessidade de boa aparência, ou sua busca por aprovação. Infelizmente, esta tendência praticamente garante que caras bonzinhos vão gastar maior parte do tempo apagando incêndios e gerindo crises. Caras bonzinhos frequentemente têm problemas em relacionamentos íntimos. Apesar dos caras bonzinhos muitas vezes darem uma ênfase muito grande nesta parte de suas vidas, seus relacionamentos íntimos são frequentemente uma fonte de luta e frustração. Por exemplo, caras bonzinhos são frequentemente grandes ouvintes, porque eles estão muito ocupados tentando descobrir como se defender ou corrigir problema das outras pessoas. Devido ao seu medo de conflito, eles são frequentemente desonestos e raramente estão disponíveis para percorrer todo o caminho do problema. Não é incomum para caras bonzinhos formar relacionamentos com parceiros a quem eles acreditam ser projetos ou diamantes brutos.
Quando esses projetos não se saem como esperado, caras bonzinhos tendem a culpar seus parceiros por estarem no caminho da sua felicidade. Caras bonzinhos têm problemas com a sexualidade. Embora a maioria dos caras bonzinhos tenham problemas com sexo, eu ainda não encontrei algum que não esteja um tanto insatisfeito com sua vida sexual, tendo alguma disfunção sexual, não começa a manter uma ereção, clímax muito rapidamente, ou que tenha vida sexual externa, através de assuntos, prostituição, pornografia, masturbação compulsiva, etc. Caras bonzinhos geralmente só são relativamente bem-sucedidos. A maioria dos caras bonzinhos que eu conheci são talentosos, inteligentes e moderadamente bem-sucedidos. Quase sem exceção, porém, eles não conseguem viver com todo o seu pleno potencial. Mas ele parecia um cara tão legal. Não é incomum que as pessoas inocentes confundam as características passivas, agradáveis e generosas de um cara legal para aquelas de um homem saudável. Muitas mulheres contam sobre seu encantamento por esse tipo de comportamento. Porque ele parecia diferente dos outros homens com que tinham estado, o cara bonzinho parecia uma promessa real. Infelizmente, os traços negativos listados acima encontram uma maneira de extrapolar a vida de cara bonzinhos e seus relacionamentos pessoais. Como resultado, esses homens tendem a oscilar para trás e para frente entre ser agradável e não tão agradável. Ouvi incontáveis esposas, parceiras e namoradas descreverem as qualidades de cara bonzinhos. Ele pode ser realmente maravilhoso e ele também pode ferir-me profundamente. Ele vai fazer todas as coisas, como pegar as crianças e preparar o jantar, quando eu tenho que fazer horas extras no trabalho. Mas, então, do nada, ele vai fazer uma birra sobre eu nunca estar sexualmente disponível para ele. Todo mundo acha que ele é um cara maravilhoso e eu tenho muita sorte de tê-lo. Mas eles não sabem o que ele pode realmente ser. Ele está sempre ajudando as pessoas com seu carro ou qualquer outra coisa que precise de conserto. Quando eu lhe pedir para fazer algo, ele me diz que ele nunca consegue me fazer feliz e que eu sou irritante e controladora como sua mãe. Ele está constantemente tentando me agradar. Ele fará qualquer coisa por mim, exceto realmente estar interessado para mim. Ele vai às compras comigo, embora eu saiba que ele não quer ir. O tempo todo ele só estará de mau humor, isso me faz infeliz. Eu gostaria que ele apenas me dissesse não às vezes. Ele nunca vai me dizer quando algo está incomodando. Ele vai apenas segurar isso e essa situação vai construir uma panela de pressão. Eu não tenho a menor ideia do que algo está incomodando. E em seguida, do nada, ele vai explodir e isso vai acabar em uma grande briga. Se ele apenas me dissesse quando ele está chateado com alguma coisa, seria tudo muito mais fácil. Quando eu tento conversar com ele sobre algo que está me incomodando, ele tenta corrigir-se. Ele sempre me diz que eu residir no negativo e que ele nunca pode me fazer feliz. Tudo que eu realmente quero é que ele me ouça. Depois de todos os outros homens canalhas com quem eu estive, eu pensei que finalmente tinha encontrado um cara legal no qual eu podia confiar. 5 anos em nosso casamento, eu descobri que ele era viciado em pornografia. Fiquei arrasada. Eu nunca tive a menor ideia disso. Eu queria poder usar uma varinha mágica, manter todas as suas boas características, e fazer todas as outras desaparecerem. O homem integral. Depois de se matricular em uma terapia de grupo não mais o cara bonzinho, Gil, um homem bonzinho em seus 50 e poucos anos revelou que sua esposa era solidária à ideia de aderir a um grupo. No entanto, ele nutria um medo secreto de que ela estaria irritada com o que o nome do grupo parecia implicar, como deixar de ser um cara legal e tornar-se uma cafajeste. Usando a lógica típica de um cara bonzinho, Gil questionou por que qualquer mulher poderia ficar solidária se os homens tornaram-se não legais. Porque cara bonzinhos tendem a ver tudo muito preto no branco em seu pensamento. A única alternativa que eles conseguem ver é que seria bom então se tornaram cafajestes ou idiotas. Eu frequentemente lembro aos caras bonzinhos que o oposto de louco é louco ainda. Tornar-se um cafajeste não é a resposta.
A recuperação da síndrome do cara bonzinho não é sobre ir de um extremo ao outro. O processo trata de romper com padrões ineficazes do cara bonzinho. Não envolve tornar-se não legal. Em vez disso, significa tornar-se integral. Ser integrado significa ser capaz de aceitar todos os aspectos sobre si mesmo. Um homem integrado é capaz de abraçar tudo o que faz dele um homem único. O seu poder, sua assertividade, sua coragem e sua paixão, assim como as suas imperfeições, seus erros e seu lado negro. Um homem integral possui muitos dos atributos seguintes. Ele tem um forte senso de si mesmo. Ele gosta de si próprio assim como ele é. Ele assume a responsabilidade de ter suas próprias necessidades atendidas. Ele está confortável com sua masculinidade e sua sexualidade. Ele tem integridade. Ele faz o que é certo, não o que é conveniente. Ele é um líder. Ele está disposto a prever e proteger aqueles que cuida. Ele é claro, direto e expressivo sobre seus sentimentos. Ele pode relacionar-se, dar-se e buscar a aprovação ou buscar a resolução de problemas. Ele sabe como estabelecer limites e não tem medo de trabalhar por meio de conflitos. Um homem integrado não se esforça para ser perfeito ou ganhar a aprovação dos outros. Ao contrário, ele aceita tal como ele é, verrugas e tudo. Um homem integrado aceita que ele é perfeitamente imperfeito. Fazer a transformação de um cara bonzinho para um homem integrado não acontece pela mera tentativa em ser um bom homem. Romper com a síndrome do cara bonzinho demanda abraçar uma maneira totalmente diferente de ver a si mesmo e ao mundo, uma mudança completa no próprio paradigma pessoal. Deixe-me explicar. Paradigmas. O paradigma é o roteiro que usamos para navegar na jornada da vida. Todo mundo usa esses mapas de estradas e todo mundo acha que o seu mapa é o melhor. Paradigmas muitas vezes operam no nível subconsciente, mas eles determinam grande parte das nossas atitudes e comportamentos. Eles servem como um filtro através do qual processamos as experiências de vida. Dados que não se encaixam ao nosso paradigma é descartado, nunca chegando à nossa mente consciente. A informação que se encaixa ao nosso paradigma é ampliada pelo processo cognitivo, e adiciona um suporte ainda maior para esse modo particular de ver as coisas. Paradigmas, como mapas de estradas, podem ser ótimas ferramentas para acelerar-nos ao longo da jornada. Infelizmente, se eles estão desatualizados ou imprecisos, podem enviar-nos a uma direção errada ou infrutíferamente conduzir-nos em torno do mesmo bairro da cidade. Quando isso acontece, muitas vezes, continuamos tentando mais vigorosamente em encontrar nosso destino desejado, enquanto nos sentimos mais e mais frustrados. Mesmo que um indivíduo após utilizar um paradigma inexato ou desatualizado possa pensar que seu comportamento faz todo o sentido, aqueles ao seu redor podem estar se perguntando o que ele poderia estar pensando para agir dessa maneira como age. A maioria dos paradigmas são desenvolvidos quando somos jovens, ingênuos e relativamente impotentes. Eles são muitas vezes baseados em interpretações imprecisas de experiências da infância. Uma vez que são muitas vezes inconscientes, eles raramente são reavaliados ou atualizados. Talvez o mais importante, eles são assumidos como 100% precisos, mesmo quando eles não são. O paradigma do cara bonzinho é ineficaz. O paradigma do cara bonzinho define que, se eu posso esconder meus defeitos e tornar-me o que eu acho que os outros querem que eu seja, então eu vou ser amado, ter as minhas necessidades atendidas, e ter uma vida livre de problemas. Mesmo quando este paradigma é ineficaz, caras bonzinhos só veem uma alternativa: tentar com mais afinco. Caras bonzinhos são notoriamente lentos aprendizes e esquecem-se incrivelmente rápido quando seus paradigmas são desafiados. Sua inclinação é validar seus sistemas de crenças que têm provado serem consistentemente inviáveis, mas estão tão incorporados em sua mente inconsciente que desafiá-los equivaleria a uma heresia. É difícil para caras bonzinhos considerar fazer algo diferente, mesmo quando o que eles estão fazendo não está funcionando.
Jason, cujas dificuldades sexuais com sua esposa Heather foram introduzidos no início do capítulo, é um bom exemplo da frustração que pode resultar de um paradigma cara bonzinho. Jason tinha um pai, controlador perfeccionista, que colocou exigências realistas sobre Jason e seus irmãos. Seu pai acreditava que havia um jeito certo de fazer tudo do seu jeito. A mãe de Jason era uma mulher emocionalmente dependente que viveu para seus filhos. Quando sua mãe estava carente, ela sufocava seus filhos. Quando as crianças tinham necessidades, ela foi muitas vezes emocionalmente exagerada na resposta. Jason aprendeu a lidar com sua experiência de infância, desenvolvendo um paradigma que incluiu crenças de que se pudesse descobrir como fazer tudo certo, ele poderia reunir a aprovação de seu pai e evitar sua crítica. Crenças de que se ele respondesse à carência de sua mãe sendo atencioso e carinhoso, ela estaria disponível a ele quando ele tivesse necessidades. Crenças de que se ele nunca fosse um problema, ele iria começar a receber o amor e a aprovação. Crenças de que se escondesse seus erros, ninguém jamais iria ficar chateado com ele. Como um filho, Jason era muito ingênuo e impotente para perceber que não importava o que ele fizesse, ele nunca iria atingir as expectativas de seu pai. Da mesma forma, não importava o quanto ele estava dando, sua mãe carente nunca estaria disponível para cuidar dele. Ele não podia ver que não havia realmente nenhuma maneira de fazer tudo certo. E, independentemente de quão bem ele acreditava que escondeu suas falhas ou erros, as pessoas ainda poderiam ficar com raiva dele. Mesmo quando seu roteiro de infância não poderia levá-lo na direção desejada, a única opção que ele podia ver era apenas tentar fazer mais do mesmo. A única coisa que seu paradigma realmente fez foi criar uma distração aos seus sentimentos de medo, inadequação e inutilidade. Em idade adulta, Jason tentou aplicar seu paradigma da infância até na sua relação com sua esposa. Como sua mãe, sua esposa foi apenas uma preocupação quando ela estava emocionalmente carente. Como seu pai, ela foi crítica e controladora. Ao aplicar o seu roteiro de infância no seu casamento, tentando fazer tudo certo, estar atento e carinhoso, nunca sendo problema de nenhum momento, escondendo seus erros, Jason criou uma ilusão de que ele poderia obter a aprovação de sua esposa o tempo todo, estar sexualmente disponível sempre que ela queria, e nunca ficar irritado com ela. Seu paradigma defeituoso impediu de ver que não importa o que ele fizesse, sua esposa ainda às vezes seria fria, crítica e indisponível, e que talvez ele precisasse que ela fosse assim mesmo. Mesmo quando seu paradigma era tão ineficaz na idade adulta como era na infância, a única opção que Jason parecia ter era tentar melhor, fazendo algo diferente. Fazer tudo o oposto pode não ser a resposta para se livrar da síndrome do cara bonzinho. Fazendo algumas coisas diferentes pode. Nos últimos anos, tenho observado inúmeros homens fazendo algo diferente, aplicando os princípios contidos neste livro. Esses homens transformaram-se de caras bonzinhos ressentidos, frustrados, impotentes em indivíduos assertivos, com poderes, e mais felizes. Quando caras bonzinhos decidam fazer uma mudança, algumas coisas interessantes começam a acontecer. Entre outras coisas, eu vi estes homens aceitaram tais como são, usaram seus erros como valiosas ferramentas de aprendizagem, pararam buscar a aprovação dos outros, a experimentar relacionamentos amorosos e íntimos, fizeram suas necessidades prioritárias. Encontraram pessoas que são capazes e dispostos a ajudá-los a satisfazer as suas necessidades. Aprenderam a dar literalmente, sem expectativas ou vínculos. Encararam seus medos. Desenvolveram integridade e honestidade. Definiram limites. Construíram relacionamentos significativos com outros homens. Criaram relacionamentos saudáveis, mais satisfatórios com as mulheres. Experimentaram expressar seus sentimentos, combateram os problemas diretamente, desenvolveram uma relação íntima e sexual satisfatória, encontraram paz com dentre as reviravoltas da vida. Pergunta para a ajuda. Caras bonzinhos acreditam que devem ser capazes de fazer tudo por conta própria.
Eles estão em dificuldades em pedir ajuda e tentam esconder qualquer imperfeição ou sinais de fraqueza. Romper com a síndrome do cara bonzinho envolve reverter esse padrão. A recuperação da síndrome do cara bonzinho depende de revelar-se a si mesmo a aceitar receber o apoio de pessoas confiáveis. É essencial, portanto, que os homens que queiram se libertar da síndrome do cara bonzinho encontrarem pessoas seguras para auxiliá-los neste processo. Eu incentivo que o início desse processo da recuperação de comportamento do cara bonzinho seja feita com um terapeuta, terapia de grupo, grupos de 12 passos, de um líder religioso, ou amigo próximo. Desde que cara bonzinhos tendem a procurar a aprovação das mulheres, eu fortemente incentivo-os a iniciarem este processo com os homens. Para alguns caras bonzinhos, o conceito de homens de confiança pode parecer um paradoxo, mas eu recomendo mesmo assim. Eu tenho tido que grupos de homens são importantes na terapia para a recuperação do cara bonzinho durante vários anos. Alguns dos aspectos mais significativos da minha própria recuperação da síndrome do cara bonzinho, mesmo antes que eu soubesse o que isso era, ocorreu no contexto dos grupos de terapia de 12 passos. Mesmo que eu tenha certeza que é possível libertar da síndrome de cara bonzinho sem a ajuda de um grupo, recomendo pois essa é a ferramenta mais eficaz que conheço para facilitar o processo de recuperação. Quebra. Atividades livres. Se você se reconhece ou alguém que você ama pelo que você tem lido até agora, continue a ler. Este livro apresenta um guia prático e eficaz para se libertar dos efeitos negativos da síndrome de cara bonzinho. Este programa tem trabalhado para inúmeros homens e pode funcionar para você ou um ente querido. Para facilitar esse processo, eu apresento várias atividades de libertação durante todo o livro. Estas atividades de libertação servem para facilitar a mudança de paradigma que é necessária para a recuperação da síndrome do cara bonzinho. Elas não só ajudarão a recuperação de caras bonzinhos, mas ajudaram também a entender de onde vieram seus paradigmas, ainda vão ajudá-los a substituí-los por outros mais precisos e atualizados. Essas definições dos pontos de recuperação de caras bonzinhos trabalham de tal forma que irá ajudá-los a começar a fazer coisas de forma diferente. Quebra livre. Atividade 1. Escrever até 3 possíveis pessoas de confiança ou grupos que podem ser capazes de fornecer suporte para você na sua recuperação a partir da síndrome do cara bonzinho. Se ninguém vem à mente, busque na sua lista telefônica e procure conselheiros ou grupos de apoio. Anote 3 nomes e números de telefone e chame-os quando terminar este capítulo. Se você é empregado de uma empresa com um programa de assistência ao trabalhador, este é outro recurso. Se você conhece alguém que tem ido à terapia ou um grupo de apoio, peça-lhe informações. Se você tiver acesso à internet, você pode pesquisar pelos grupos dos 12 passos ou grupos de apoio. Atenção! Antes de você decidir aplicar os princípios apresentados neste livro, deve primeiro avisá-lo sobre 2 aspectos. O primeiro é que o programa de recuperação apresentado e não mais o cara bonzinho. Não é apenas o conjunto de algumas boas ideias para tentativas de mudança. Ele representa um desafio a tudo que os caras bonzinhos sobre o que acreditam que devem fazer para serem amados, ter suas necessidades atendidas, e terem uma vida sem problemas. A libertação da síndrome do cara bonzinho envolve uma mudança radical de perspectiva e comportamento. Tentar fazer isso pela metade só irá resultar em sofrimento desnecessário. Em segundo lugar, romper com a síndrome do cara bonzinho afetará significativamente seus relacionamentos pessoais. Se você está atualmente em um relacionamento, eu encorajo você a pedir ao seu parceiro para ler este livro junto com você. O programa de recuperação apresentado e não mais o cara bonzinho irá afetar significativamente não só a você, mas também aqueles mais próximos a você. Embora o seu parceiro possa ser um suporte para você fazer mudanças positivas, ele também pode se assustar inicialmente, ele ou ela. A leitura deste livro em conjunto pode ajudar a facilitar esta transição. Com estes avisos postados, se o que você leu até agora faz sentido, continue lendo.
Os capítulos seguintes contam informações que podem ajudá-lo a libertar a síndrome de cara bonzinho e começar a obter o que deseja no amor e na vida. Atividade de libertação 2. Por que será que parecia racional para uma pessoa para tentar eliminar ou ocultar certas coisas sobre si mesmo e tentar se tornar algo diferente a menos que houvesse uma razão significativa convincente para ele fazer isso? Porque as pessoas tentam mudar o que realmente são.